Ora viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo Brief. Comigo tenho o Alexandre e o Vasco. Bem-vindos, companheiros. Foi uma corrida interessante. Na próxima hora vamos analisar a corrida de domingo no Mónaco, que teve 78 voltas entusiasmantes, estratégias de equipas geniais, um pódio totalmente inesperado. Foi um verdadeiro espetáculo do desporto motorizado. Só que não. Só que não. Este era provavelmente o resumo de corrida que a FIA desejava ao pensar que a obrigatoriedade de duas paragens seria a poção mágica que nos daria uma corrida minimamente espetacular. Só que o Mónaco tem-nos a procissão habitual de domingo que nos tem habituado nos últimos anos. Com a agravante deste ano vermos os carros mais rápidos do mundo a abrandarem propositadamente para contornar as regras que a FIA inventou para salvar a corrida e um piloto a violar olimpicamente as regras só porque, pronto, fartou-se das circunstâncias em que estava, nomeadamente no caso de estar a ser atrasado por um outro piloto que propositadamente estava a abrandar o ritmo. Carlos Sainz disse no final da corrida que, e a Williams foi uma das equipas que protagonizaram esta estratégia da desaceleração, estamos a conduzir 2 ou 3 segundos mais lentos do que aquilo que o carro poderia dar. No limite, estamos a manipular a corrida e com isso a manipular um pouco o resultado da corrida. Vasco, Alexandre, bem-vindos mais uma vez e bem-vindos também todos os que nos acompanham em direto no YouTube e através da Bola TV. Começo por ti para te perguntar se neste contexto mais vale tentar alguma coisa do que não tentar nada. É para mim ou para o Alexandre? Não percebi. É para ti, Vasco, é para ti. Eu confesso que tive um fim de semana muito complexo e complicado à conta destas regras, porque acho que mais vale estar quieto do que andar a fazer disparates. Existe um ditado que eu gosto muito e que se aplica muito na vida, que é: mais vale fazer figura de parvo do que abrir a boca e confirmá-lo. E a FIA o que fez foi isso. Ou seja, todos nós temos ideias loucas que na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, que ficamos caladinhos. É uma coisa muito simples, é ficar caladinho e não dizer nada, em vez de abrir a boca e fazer estes disparates. Como é óbvio, isto iria dar nesta atrapalhada. E sorte temos nós só ter sido isto, não é? Porque havia potencial aqui para muito mais. Portanto, acho que isto sirva de exemplo para que a FIA fique sossegadinha, que se concentre a fazer coisas que são pensadas, que são ponderadas, que são... E não... estamos a ter corridas chatas este ano. Bora lá inventar uma coisa. Zé Alberto, diz lá aí qualquer coisa, tira aí qualquer coisa para a gente mudar. Não vale a pena. Para isso fiquem quietos. E pronto. Max Verstappen, Alexandre, sugeria no final desta corrida que a Fórmula 1 podia introduzir assim um modelo Mario Kart, em que os pilotos podiam lançar coisas para a pista, tipo cascas de banana ou assim. Seria mais interessante do que este... Desculpa interromper, ou como dizia o Bernie, reguem a pista. Isso. Seria mais interessante. Não te estamos a ouvir, Alexandre. O Alexandre está tão perturbado que nem fala. Com esta... Não, continuamos sem te ouvir. Mas eu posso desenvolver a minha... Eu posso continuar a dizer mal. Não, eu gosto particularmente, se é para inventar, eu gosto particularmente da ideia de ver pilotos a tirar cascas de banana, assim, grandes. Agora estão-me a ouvir? Agora já estamos a ouvir. Para a pista. Eu já disse aqui. Não estamos. Não, eu estou a ouvir. Não estamos, não. Eu não ouço o Alexandre. É um problema teu. Eu estou a ouvir, Alexandre. Se as pessoas que nos estiverem a ouvir não estiverem a ouvir o Alexandre... É uma benção. É uma benção. Eu já aqui dissemos que era divertido se cada um tivesse no volante uns botões que permitissem molhar a pista e permitisse mandar
mísseis ao carro da frente, fazer sair um safety car, porque isto é sempre aquela altura do ano em que gostamos muito de ver a qualificação e depois adormecemos a ver a corrida. Verdade seja dita, é que andámos a pedir coisas para fazerem coisas para tentar animar o Mónaco e eles fizeram. Pelo menos conseguiram que os carros mais rápidos da competição andassem o mais devagar possível durante a temporada. Portanto, já foi um feito. Também não podemos estar sempre a queixar, querem que se faça alguma coisa, depois quando fazem, achamos que corre mal. Eu acho que foi pior a emenda que o soneto. No entanto, eu aplaudo sempre o facto de tentarem fazer qualquer coisa. E mais que não seja, vimos mais uma vez as equipas. Porque eu acho que os Tugas deviam estar todos na Fórmula 1. Em vez de procurar uma maneira de ser mais rápido, tornar mais interessante, foram imediatamente encontrar o buraco que lhes permitia passar à frente dos outros. Portanto, por isso é que eu acho que não entendo como é que os Tugas não estão todos na Fórmula 1. E não deixo de aplaudir que não foram as duas equipas de topo, também não precisavam de ver as oportunidades, que descobriram o loophole para tentar passar os outros. Eu durante a corrida pensei que estava nos anos 90, porque eu já não me lembrava de há tanto tempo o quinto ficar a 50 e tal segundos do quarto, e muito menos que até ao sexto levassem todos uma volta de avanço. Portanto, para quem acha que nos anos 90 as corridas eram todas espetaculares, o que é verdade é que era isto que acontecia. Provavelmente até aos pontos quase toda a gente levava uma volta de avanço, não eram duas. Portanto, o que vimos ontem foi exatamente um bocadinho isso. E nem isso gerou oportunidades para serem ultrapassados, andarem atrás dos retardatários, o que é pena. Muito bem. Depois desta corrida, houve várias opiniões que foram transmitidas, vários bitites sobre o que fazer, sobre o que não fazer. Vasco, o problema do Mónaco, se é que o Mónaco tem algum problema, e se tiver não é um problema novo, eu já estou como o Lando Norris, o Mónaco nunca foi propriamente um circuito conhecido pelas oportunidades de ultrapassagem, portanto não sei porque é que as pessoas elevam sempre a expectativa em torno do Mónaco, porque ninguém ali vai ao engano, já se sabe mais ou menos no que é que aquilo dá todos os anos, mas pergunto-te se para ti o problema a existir está no traçado ou na dimensão dos carros. Isto porque, e denuncio-me já, por exemplo, Christian Horner sugeriu que a coisa só se resolve quando existir uma alteração no traçado, nomeadamente prolongar a zona de travagem, permitir zonas de travagem maiores para possibilitar ultrapassagens. Eu acho que são as duas coisas, não é? Agora, ou seja, são os carros que são muito grandes e sobre isso acho que se deve fazer alguma coisa, não é só serem grandes, é serem muito pesados. E isso dos carros serem grandes e afetarem muitas vezes a dificuldade de ultrapassagem não é só um problema de é um problema de Líder, é um problema de Suzuka, e acaba por ser uma coisa que tem que ser trabalhada. A pista do Mónaco em si sempre foi assim. Praticamente é um traçado que tem muito poucas alterações. Na altura, quando ainda não existia o túnel, não havia a chicane. Havia algumas zonas que se podia, que eram mais rápidas e que foram sendo colocadas chicanes e de forma a tornar a pista mais lenta. Agora, a corrida de Mónaco sempre foi assim. Portanto, não percebo porque é que existe este drama todo. Vasco, deixa-me só interromper-te, porque nós estamos a ouvir-te muito baixo. Eu consigo ouvir-te, mas nós estamos a ouvir-te muito, muito baixo, e a malta que nos está a acompanhar em direto também está a dizer isso. Portanto, vamos dar aqui alguns minutos para poderes resolver isto. Claramente já me ouvi. Pronto, já percebi. Isto a tecnologia manda sempre. Problema de conexão. Exato. Estava eu a dizer que a pista do Mónaco não tem muito para poder ser alterada. O Alexander Wurz hoje fez que tem uma empresa que faz traçados, faz pistas. Veio propor 3 alterações. Uma delas é prolongar a reta, a chicane
A saída do túnel, em vez de ser a saída do túnel, é mais à frente, o que torna uma distância de travagem maior. Uma segunda opção, que é alargar, no fundo, o que é a penúltima curva, e a terceira é no Fairmont Hairpin, naquele túnel do hotel, também ser de alguma forma alterado. Agora, eu acho que nada disso vai alterar muito, porque com o tamanho dos carros que tem é muito difícil fazer ultrapassagens. E quer dizer, é possível fazer ultrapassagens, nós vimos. O Bortoleto fez uma passagem exatamente nessa A chicane. única. Não, e depois o Antonelli fez duas curvas a seguir. É verdade, Portanto, é verdade. Foram duas. Portanto, é possível fazer ultrapassagens. Agora, isto não é de agora. Portanto, este drama, o Mónaco existe na Fórmula 1 porque é uma corrida histórica, é uma equipa que é muito importante para os patrocinadores, é um evento que é um dos eventos coroa da joia, da Fórmula 1. A Triple Crown, uma das corridas é o Mónaco. Portanto, o Mónaco tem que continuar na Fórmula 1, quer se queira ou não. Tem outras coisas atrativas que fazem com que seja um grande prémio interessante. Agora, este drama todo, pá, não se ponham a inventar. No porquê que não há próximo espaço? ano. Se tu fazes aeroportos a entrar por dentro do oceano, porque é que não podemos prolongar a reta para dentro da Baía do Mónaco? Opa, porque isso custa muito dinheiro. Naquele Que é a coisa sítio que tudo falta custa no muito Mónaco. dinheiro. Epá, então, mas se calhar eles preferem fazer essas conquistas ao mar para fazer edifícios de 300 andares para vender a 60 milhões de dólares o aparato do T2. Pois ainda falam que as casas são caras em Lisboa. Epá. Dá para tudo. Coisa que falta no Mónaco é dinheiro, de facto. É uma zona do mundo conhecida por ser substancialmente pobre. Estava eu a dizer que os carros do próximo ano vão ser ligeiramente mais estreitos. E quando eu digo ligeiramente, é muito ligeiramente. E Fecham os teoricamente- espelhos. É como se o teu carro fechasse os espelhos. Exato, é esse nível de ligeireza. Acho que são 100 milímetros, é assim uma coisa absurda, de pouco. E teoricamente também mais leves, se bem que aqui volto a sublinhar, teoricamente. Há quem sugira uma alteração de regulamentos para tornar os carros verdadeiramente mais pequenos, de forma a permitir uma corrida competitiva ou resolver o Grande Prémio do Mónaco, ou a competitividade do Grande Prémio do Mónaco. Alexandre, é compreensível ou faz algum sentido que se mude, para simplificar, o guião de construção de um carro apenas e só por causa de um traçado? Vamos voltar aos fatos e que o cash is king. O Mónaco tem sempre todas as experiências esgotadas. É um dos grandes prémios que até tem negociações especiais com quem tem os direitos da Fórmula 1 e, portanto, não tem dificuldade nenhuma em rentabilizar aquilo. Os únicos que ficam chateados com estas coisas todas, o pessoal como nós gosta de ver corridas e gostava que aquilo fosse mais emocionante. Eles, no entanto, têm zero bola de dificuldade em rentabilizar aquilo. E a realidade é que, volto a dizer, tentaram fazer alguma coisa este ano para melhorar. Eu acho que não se devia fazer por causa do Mónaco, devia-se fazer por todas as corridas, porque eu acho que às vezes as pessoas não entendem o que é uma Fórmula 1 hoje, ou se calhar porque infelizmente não têm tantas oportunidades de os ver ao vivo. É imaginar, eu não queria fazer publicidade, mas pronto, é imaginar uma série 5 ainda um bocadinho mais larga, porque são 5 metros por 2 largura, portanto. É imaginar aquilo, olhem para uma série 5 a próxima vez e metam-lhe mais uns centímetros e imaginem 20 carros daqueles num circuito citadino como o do Mónaco. Não é Baku que tem 6 faixas na reta. Eu acho que devia mudar por todas as corridas, não era só por esta, porque aquilo é quase... Eu, quando vi estes Fórmula 1 ao vivo, tive quase a sensação, parece quando vês um caça de combate, também parece que é pequenino quando vês a voar nos vídeos. Exato. E quando estás lá ao pé dele percebes que é um terço dos aviões em que nós vamos daqui para outra cidade da Europa. Portanto, não acredito que sejam manobráveis, não acredito que sejam fáceis de controlar. O que não deixa de ser impressionante é como é que aqueles mastodontes curvam à velocidade que curvam e se mexem com a agilidade que se mexem. Mas como eu até gostava que fizessem Macau, e a única maneira de fazer a curva a 180 graus em Macau era com
Se aquilo Travão de fizesse mão. o travão de mão como nos rallies, o Vasco Moura ia adorar. Pá, eu acho que faz sentido mudar regulamentos, mas é por todas as corridas, não é só pelo Mónaco, até porque cada vez que se mete mais e mais regulamentos, as coisas não ficam necessariamente melhores. Eu acho que está na altura de retirarmos regulamentos, mas a minha opinião não é mais interessante, porque eu, para mim, ainda havia suspensões ativas e havia matas de coisas, porque eu acho que a Fórmula 1 deve ser vamos dizer, uma das frases que temos de dizer sempre, é o pináculo do desporto automóvel, e portanto devia Almas ter João tudo o Amaral. que é mais avançado. Pá, eu não sou particularmente crítica desta iniciativa da Fórmula 1 em tentar introduzir aqui alguma imprevisibilidade. Claramente não resultou, mas é o que é. Mas olhando concretamente para aquilo que aconteceu no fim de semana, aquilo que me chateia mais é que essa tentativa de inovação. Nós estamos a falar de pessoas, quem decide, teoricamente, tem capacidade de decisão e capacidade de prever várias hipóteses, e chateia-me um pouco que não tenham pensado na hipótese de as equipas vão encontrar uma forma antidesportiva de anular esta obrigatoriedade de 2 paragens. E quando eu digo antidesportiva, nem estou sequer a criticar as equipas, porque acho que todos nós, eu como adepta, não gosto de ver aquilo que algumas equipas fizeram, de atrasar propositadamente o andamento do carro para abrir um gap à sua frente, para que o piloto dessa mesma equipa que está à frente pudesse ter margem de paragem e depois retribuísse o favor fazendo exatamente o mesmo. Eu como adepta não gosto de ver isso, e acho que aquilo é antidesportivo, mas eu, se estivesse no lugar de cada uma daquelas equipas que o fizeram, provavelmente faria a mesma coisa, porque não se pode censurar alguém que faz tudo aquilo que pode dentro das regras para conseguir o melhor resultado possível. E se no final do dia deixassem de fazer aquilo e acabassem 2 ou 3 posições abaixo, iriam estar a apontar-lhes o dedo a dizer: olha que burros, não fizeram aquilo, e podiam ter feito porque o do lado fez, ou whatever. Aquilo que me irrita é que a regra que seja criada abra a porta a essa política antidesportiva e não haja ninguém que se lembre disso. O Carola que se lembrou, vamos introduzir 2 paragens obrigatórias, não se lembrou, espera aí, isto adianta de pouco, porque os gajos de certeza que vão inventar aqui alguma coisa para contornar esta regra, nomeadamente atrasar o andamento em pista num circuito como o Mónaco, onde é facílimo tu atrasares o andamento e não seres prejudicado por isso, porque é muito difícil ultrapassar. Portanto, a fazer-se alguma coisa que seja a nível de porventura também de carros, e não traçado, não sei o que é possível fazer ali, acredito que A haja maneira gente mais que não- fácil é ver qual é que é estatisticamente a altura de maior pluviosidade no Mónaco e fazer a corrida nessa altura. É mais. É simples. Não, mas Ou não, isso. não, Alexandre, porque hoje em Pois dia é, depois não metes a pode esperança. haver Os doidões. perigo, não pode Os haver doidões. perigo, não Exato. pode haver perigo. Foi assim que o Olivia Panis teve a sua única vitória na Fórmula 1, Exato. um dos meus grandes prémios preferidos de sempre. Mas depois, lá está, mas depois levanta-se essa questão, cai 3 pingos, ai, espera aí que a corrida não pode andar porque os meninos não veem nada à frente. Sim, Pá, mas se fôssemos pensar em segurança, simplesmente não havia grande prémio do Mónaco. Ponto. certo? Nunca ninguém diz isso, nem tanto porquê, mas pronto. Mas, mas o Mónaco, aqui volto a dizer, eu estou um bocado como o Lando Norris, o Mónaco é o que é. Aceitem, pronto, Mas isto foi uma é coisa boa. Repararam que esta transmissão foi muito melhor que as dos últimos anos? Não. Eu pelo menos achei. Eu achei que foi muito melhor do que a dos últimos anos. Até fiquei estupefacto. Até conseguiram acertar quando os carros batiam e não sei o que, quando conseguiram filmar. Eu achei muito giro. Nem estavam a mostrar outras imagens quando havia... Parei, não houve batalhas, é verdade. Mas eu achei esta transmissão comparada com a dos últimos anos fenomenal. Não sei se era porque os carros estavam a andar tão devagar que eles conseguiam acompanhar. É isso. Mas lá está, o Mónaco é o que é, e só não é o que é quando chove, ou quando alguém se lembra de disputar, mas tirando isso, pá, ou de repente, que eu acho que não vai acontecer, tornam aqueles carros muito mais pequenos, ou então aceitem só a realidade e parem um bocado de inventar regras meio estranhas
que depois acabam por não resultar em nada e mais grave do que isso, acabam por gerar práticas consideradas antidesportivas. Cumprimentar só aqui quem nos está a acompanhar em direto, desde logo o Miguel Maia, que nos deseja boa noite de Vila do Conde, o José Correia também, e diz que o Mónaco só tem uma de duas soluções: ou São Pedro manda uma chuvada, ou, na falta de colaboração de São Pedro, ligar aos expressores. O Nuno Amado acrescenta que fazer qualquer coisa diferente seria não haver paragens obrigatórias, mas isso aí era ver as equipas todas a Faz 4 fio a pavio. qualificações. Faz 4 qualificações e dá-se os mesmos pontos. Divide-se os O pontos. George, Oh, e George Russell, Pois, olha. o George Russell tem uma sugestão não de 4, mas 2 qualificações. Uma qualificação ao sábado dá-se uns pontitos aos não sei quantos primeiros, e outra qualificação. Ou então, uma qualificação, uma corrida sprint, uma qualificação, uma corrida sprint e está feito. Está despachado os Por outros. aqui. É só porque queres diminuir o castigo, não é? Vês menos voltas. e- Óbvio. Que é para ter que adormecer tantas vezes e voltar para trás no coisa. É porque isto, ver uma corrida no Mónaco é muito complicado. O pessoal adormece muitas vezes. Eu confesso que adormeci 2 vezes. Pois, Confesso pois. aqui em público, pá, e não tenho vergonha nenhuma, mas aquilo às tantas acordava quando o Oscar mandava um berro, mas e estou a Sou a única colocar pessoa que isso em adorei. aspas. Adorei a estratégia de fazer para esperar os outros. Eu acho brilhante. Eu acho que os outros que não conseguiram fazer ficaram chateados. Só por isso. Faziam exatamente a mesma coisa. Sim, e houve malta que não fez porque também não precisava. Quer dizer, os da frente nem tinham hipótese sequer, mas também não lhes fez grande falta. E achei brutal o Lawson, até à última, estar sempre a dizer que não, eu estava a tentar andar depressa. Contive Mas um bocadinho o andamento. O que eu achei mais... brutal. O que eu achei mais inacreditável foi o Russell faz aquele corte de chicane e eu acho e ele com aquilo consegue ficar mais acima do que ficaria se não fizesse, que é O que fascinante. só nos mostra que o Russell, quando tiver um carro a sério que lhe permita, vai ser campeão do mundo. Olha, Pensou fora da caixa. exato. Já é a terceira Fartei. vez que digo isto. O Vasco não é o particular fã do Russell. Mas tem que reconhecer que o tipo está um bom piloto. Não me custa admiti-lo. Agora, E num fim de semana que até lhe estava a correr bastante mal, foi o único que decidiu que mais valia levar a penalização e vamos ver no que é que dá, porque dali ele já sabia que não ia a lado nenhum. Pois. Portanto, Só lhe cortava o cabelo, mas pronto. Epá. O Tiago tem aqui uma boa dica, uma boa solução para o Mónaco. Mónaco à chuva, mas só podem usar slicks para reduzir o spray. Devia ser lindo. acho muito bem que o pessoal da fibra de carbono também tem família, é assim mesmo. Bom, avancemos. Ao contrário do que aconteceu cá para trás, as equipas da frente não entraram propriamente em jogos de desaceleração, até porque os pilotos estavam separados entre si. Houve um momento em que Oscar Piastri talvez tenha sonhado com um undercut a Charles Leclerc pelo segundo lugar, mas tem um pit stop que corre francamente mal. Eu não disse no início, mas presumo que toda a gente que esteja a acompanhar este debrief saiba o resultado do pódio. Vitória de Lando Norris, segundo lugar para o Leclerc e terceiro para o Piastri. As posições de resto não se alteraram por comparação à qualificação. Vasco, isto é um bocado difícil ter esta discussão depois daquilo tudo que acabámos de dizer sobre ultrapassagens no Mónaco, mas se aquele pit stop tem corrido de outra forma, achas que poderia ter feito o undercut ao Leclerc, ou basicamente estavam todos condenados pelo resultado da qualificação? Inês, é aqueles motivos que sabemos lá nós. Se tivesse corrido bem, talvez tivesse tido hipóteses de o fazer. Responde-te mais assim. Agora, eu acho que isto é daquelas coisas que em todas as corridas há uma data de what ifs. E se ele tivesse feito? E se ele não tivesse posto aquela nesga a roda fora da pista e com isso tivesse perdido o carro? Acontece. Não. Eu acho que o Piastri, apesar de tudo, em termos de campeonato, fez um bom resultado. Um pódio, terceiro lugar. Acho que é perfeitamente tranquilo.
portanto não me parece que seja assim um drama por aí alguém. Eu continuo a achar que ele podia tentar tudo o que quisesse, seria... Pá, no Mónaco tem que acontecer uma desgraça muito grande ou ao piloto da frente para tu conseguires fazer... Depois de em 2018 o Kimi Raikkonen ter surpreendentemente perdido o lugar para o Vettel, depois de estar na pole position, precisamente por uma situação desse género em que o Vettel acho que fez um overcut, aqui não foi um undercut, foi um overcut e conseguiu. Epá, tudo é possível. Estou a ser irónico, atenção, porque aquilo, como é óbvio, foi um overcut um bocadinho manhoso. Mas pronto. Mas houve ultrapassagens. Vocês estão esquecidos. Então, já disse quais foram. O Bortoleto Então, logo na primeira volta, vá. e o Kimi. Houve duas ultrapassagens, Bortoleto ao Kimi e o Kimi ao Bortoleto. E o Birdman, ou o Oliver, que eu nunca sei dizer o nome do senhor, que andou a passar com tanta força por cima dos corretores que uma vez até meteu o carro em ponto morto e o carro ficou sem funcionar. Portanto, esse sim é que tentou ultrapassar, que andou ali feito louco, que é uma cena espetacular quando o carro bate no chão e fica em ponto morto. E pensou que tinha havido um acidente. Houve ultrapassagem do Russell ao Albon. Pá. É verdade. Também é verdade, mas essa pronto. Valeu a pena, no entanto valeu a pena. Portanto, eu não percebo é porque outros não fizeram a mesma coisa, isso é que eu não entendo. Agora é o facto do Russell ter dito... Mas para agora pagou a conta, o Albon teve que pagar a conta do jantar, eles já publicaram nas redes sociais, ele a pagar a conta. Eu adoro foi o facto do Russell ter dito, pá, eu no fundo eu quero lá saber, eu vou fazer isto, não estou fora dos pontos e quero me divertir um bocado nesta corrida, ou neste fim de semana. Fez aquelas 25 voltas foram a diversão dele. E fez quero andar aqui a fundo. E fez uma guitarra. Pronto. Se nos karts aquilo resolvia-se de outra forma. E como ele não pode dar um toquezinho no carro da frente, porque senão fica lá casa. Se bem que para este grande prémio, se calhar a velocidade a que eles chegaram a andar, não sei se a asa dianteira fazia muita falta, mas... Pá, o Gasly se calhar diz outra coisa. Vamos ao Lando Norris. A vitória de Lando Norris constrói-se sobretudo num sábado, com um tempo de pole position de 1.954, que é de resto o melhor tempo registado na pista do Mónaco. Alexandre, a chave do sucesso de Lando Norris foi aquela terceira tentativa no Q3, que mais ninguém fez, acho eu. Não, a gente sabe qual é que foi a chave do sucesso. Foi a Magui. Claro, sem desprezar a vossa companhia, falta-me aqui o Pedro Filipe para fazer o BFF e o Maria. Mas é que eu agora... Eu já sabia que íamos falar da Magui. Que ia ser o Piastri, mas agora que ele assumiu para o mundo, quem é que é oficial, estamos lixados que ele agora acabou-se as festas, quer dizer, se calhar não acabou, mas pronto. Ou pelo menos vai dar mais nas vistas das festas. Agora estamos lixados, agora o homem que vai se concentrar no campeonato do mundo vai ser uma... Pá, ele fez uma volta canhão e acho que se vamos pensar em quem é que é rápido numa só volta, por muito que eu gosto do Piastri, acho que o Norris ainda tem essa vantagem. E é a única coisa divertida de ver no Mónaco. Eu no Mónaco o que eu mais gosto de ver é a qualificação, porque andamos todos a ver quem é que consegue roçar os rails sem deixar lá a suspensão a um pneu, não é? E com um bocado de sorte faz o melhor tempo a roçar nos rails e quem vier e a seguir despista-se na segunda tentativa e fica na pole position e acaba-se a qualificação. Eu, para mim, ver a luta entre ele e o Leclerc foi o mais importante deste grande prémio. E acho que ele, sinceramente, fez uma corrida sem mácula, mereceu ganhar esta corrida. Se eu tenho criticado e tenho dito que o Piastri é que se tem comportado como um candidato a campeão do mundo, eu acho que o Norris, nesta corrida, teve sem mácula, mesmo com os amigos da imprensa inglesa, a perguntar se ele iria ser o primeiro a ter a pole position e blá 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 e perder na primeira curva e não sei o quê. Pá, aquele pessoal é só motivação. Não entendo. Eu gostava de saber se fosse o Russell, exatamente, o Russell na pole position, se diziam isso. Mas pronto. Lá estás tu. Estás tu com as tuas coisas, eu acho. Meter veneno para a imprensa britânica. Como já se eles estivessem preferidos. Lá para o final, não sei se a Inês tem no alinhamento ou não, mas lá para o final falamos da imprensa britânica sobre as parvoices do Hamilton com o engenheiro da Ferrari. Isso aqui é parvoices. Guarda essa.
se eu me esquecer. O Lando Norris sai do Mónaco reduzindo a desvantagem no campeonato de pilotos. Oscar Piastri tem neste momento 161 pontos, atrás dele está Lando Norris com 158, em terceiro Max Verstappen com 136. Vasco, depois de vários grandes prémios em que as coisas não lhe correram de feição, esta era a injeção de confiança que o Lando precisava? Era, mas vamos voltar a dizer, vou voltar a dizer a mesma coisa que disse um bocadinho em relação ao Piastri, que apesar de não ter sido não estar a ser um campeonato fantástico, o Norris tem 4 segundos lugares, sim, estou a ler, não sei de cor, não me chamo João Amaral, um pódio e depois tem um quarto lugar. Portanto, quer dizer, eu acho que o Norris tem que melhorar, tem que conseguir ter essa edge em relação ao Piastri, mas não está todo arredado do campeonato. E agora que assumiu o namoro lá com a rapariga, vai ficar cheio de força e vai começar a endireitar. Não, estou a dizer isto para o bem do campeonato, porque quer dizer, se temos agora um Verstappen, uma versão Verstappen dos antípodas, valha-me Nossa Senhora, quer dizer, não, calma lá, isto tem que haver aqui alguma luta pelo campeonato. Portanto, acho que sim, acho que ele fez um fim de semana bom, é bom para ganhar moral. Vem aí um grande prémio com uma alteração técnica importante e que pode mudar aqui alguma coisa na ordem disto. Os carros podem mudar aqui alguma coisa e pode-se adaptar mais ou menos ao estilo de alguns pilotos e, portanto, acho que é importante, sobretudo, a pensar no campeonato. Eu tiro neste capítulo particularmente o chapéu à McLaren, porque das equipas da frente foi a única equipa que tentou uma terceira tentativa no Q3. O Lando Norris e o Oscar fazem uma volta de saída rápida, fazem uma volta de preparação e voltam a tentar. E dizem os especialistas de pneus, e eu não me incluo nesse grupo, que esta... Há especialista de pneus. De certeza que há. Não trabalham é na Pirelli. Mas Exato. Isto hoje em dia é especialista de tudo, meu amigo. Dizem os especialistas dos pneus, da borracha, que era a melhor forma de lidar com aquele pneu, que era muito particular no que diz respeito a temperaturas. E o que é facto é, olhando para o resultado, a Ferrari fez 2 tentativas, o Leclerc faz 2 tentativas e na segunda bate o segundo tempo do Lando Norris e o Norris faz uma terceira tentativa e bate o menor tempo do Leclerc. Portanto, não sei se isto foi antecipado pela McLaren, eu acredito que de facto eles tenham especialistas em pneus, alguns na equipa, mas foi bem jogado e para mim o bold do fim de semana do Norris está nessa terceira tentativa e a partir daí fica tudo mais ou menos controlado daí em diante. Em contrapartida, quem viu fugir um segundo ano de sucesso foi Charles Leclerc. Alexandre, o Ferrari é particularmente lento, isso é assumido abertamente pelos pilotos nas curvas lentas. Mas o Leclerc é particularmente bom no circuito do Mónaco. Perdeu aqui a única oportunidade de ganhar um grande prémio este ano, o Leclerc. Eu acho que o campeonato é muito longo e ainda vamos descobrir, e a Ferrari também vai ter updates. Eu acho espetacular, parece a gente só passado um tempo é que se apercebe das coisas. Eu acho espetacular se tivermos um campeonato do mundo até ao final com três candidatos a serem campeões do mundo. Agora, o Leclerc no Mónaco tem sempre ali um incentivo diferente. Eu não deixei de deixar... eu vou exagerar, ok? Eu sei que não é assim e percebi o que é que o Leclerc disse, mas não deixa de ser engraçado ele no final dizer que uma das vantagens é que o Ferrari lida muito bem com passar por cima dos corretores. Portanto, eles só se enganaram que era uma suspensão para todo o terreno para fazer o Paris-Dakar em vez de fazerem a suspensão. Eles mudaram, agora percebemos para que é que mudaram a suspensão de um ano para o outro. Foi para lidar melhor com passar
Exato. corretores. Quando ele disse aquilo, não consegui não achar graça. Eu acho, mas não foi só do Leclerc, porque se formos ver, eu por acaso acho que o Hamilton fez um bom fim de semana. Teve ali a penalização em que a culpa não foi dele, e mais uma vez acho que ele não podia ter falado de outra forma. Uma pessoa que foi 7 vezes campeão do mundo. Eu acho que o ritmo do Hamilton também mostrou que de facto o Ferrari num circuito lento funcionava bem. A diferença entre os dois é que o Leclerc conhece aquelas ruas desde sempre, não é? E, portanto, já sabe, faz grande pontaria aos rails e, portanto, fez a diferença. Mas eu acho que foi o Ferrari e eles já próprios disseram que vão ter upgrades, do que eu percebi, para a próxima corrida. Por isso, muitos milagres esperam para a próxima corrida, embora todos nós sabemos que os upgrades para as próximas corridas, por norma, só para aí 1/3 que funciona. Portanto, há muitos milagres esperados, mas nem toda a gente rezou, nem acendeu velas suficientes, portanto vão ficar alguns sem milagre. Eu gosto de ver sempre, se o Leclerc tivesse a confiança que tem para este grande prémio, se tivesse para pelo menos metade dos grandes prémios da temporada, se calhar um dia ainda era campeão do mundo. Vasco. O Leclerc é um piloto que ainda não tem, se calhar, a maturidade. Falta-lhe ser campeão do mundo para ser um piloto ao nível, se calhar, do Verstappen. Mas dá gosto vê-lo andar no Mónaco. Ele claramente faz a diferença e é um piloto extraordinário. Eu não concordo contigo que acho que a Ferrari perdeu aqui a sua única oportunidade. Estou com não era a Ferrari, sim, mas era assim. Era uma pergunta. Sim, uma pergunta / provocação. Porque acho que a Ferrari ou o Leclerc tem todos. Para já acho que a equipa vai. Este foi a prova que se dizia que o carro é tão mau em curvas lentas e afinal não é assim tão mau. E acho que a Ferrari também para bem do campeonato. Eu estou sempre a pensar no bem do campeonato. Atenção. Tu és acionista da Liberty. Com o Sainz lá para trás, só estou a pensar no bem do campeonato. Acho que isto a Ferrari ainda tem muito para dar, portanto já houve muita gente a mandar a toalha ao chão e a dizer que este ano já estava perdido para a Ferrari. Vamos lá ver uma coisa, mais uma vez vou ver a cábula. Sim senhora, que a McLaren está com 320 pontos ou 19 pontos, que é o dobro dos outros três, mas está tudo 142, 143, 147, estamos a falar Mercedes, Red Bull e Ferrari, respectivamente. Portanto, acho que ainda há muita, como é que é? Ainda a posição vai no adro. Portanto, não vai bem no adro, mas ainda falta muito. Para apanhares a McLaren é um bocado difícil. Para apanhar a McLaren é difícil, mas sabemos lá nós que alterações é que vem aqui com esta nova diretiva. Não sabemos o que é que vai acontecer. Há muita especulação e diz que a McLaren é a equipa que mais bem preparada está para isto. Eu pago para ver, vamos ver. Até como sou subscritor, tenho que pagar para ver. Tenho que. Alexandre, tu estavas muito cheio de vontade de falar de Lewis Hamilton. Acaba em 50 e tal, 51 segundos do líder. É uma distância em parte explicada pelo facto de ter tido durante uma parte da corrida à sua frente pilotos mais lentos que o atrasaram e estavam também num tipo de estratégia. Mas houve ali um desaguisado com o seu engenheiro. Queres elaborar sobre o que te paras dizer sobre isso? O desaguisado começou logo na qualificação, quando ele acabou por ser penalizado por uma informação aparentemente mal dada, e que mais uma vez acho que o Hamilton teve uma boa oportunidade para se comportar como um líder da equipa e comportou-se como um piloto bem pago. E depois ali no final, depois de haver ali a mais... Vamos lá ver, o senhor Adami, o Ricardo Adami, era uma pessoa que já tinha alguns desaguisados com o piloto anterior. Portanto, isto também com o anterior desse? Pois, e com o anterior desse. Portanto, não é culpa aqui só do Hamilton. Agora, há ali algumas transmissões que eu tive o cuidado de ir ver para trás, ouvir as transmissões para trás, não só aquelas que são passadas.
há ali alguns comentários patetas do engenheiro e também há muitos comentários patetas do Hamilton. E depois o Hamilton, e esta é a minha opinião, no final da corrida, estar publicamente a fazer aquelas coisas no rádio, a perguntar se estão chateados com ele, para se fazer de fofinho no final da corrida. Pá, eu pelo menos eu entendo que num desporto como aquele, em momentos de tensão, aquilo não é para dizer por favor, desculpa lá, podes dizer com jeitinho. Não, às vezes as pessoas têm que ser brutas e falar assim de uma maneira mais direta. Agora, Sobretudo numa situação de stress. estar a perguntar no fim se estão zangados com ele, se está zangado com ele e repetir 3 vezes, e o absoluto silêncio, só se faltava ouvir os grilos do outro lado do microfone. Só faltava ouvir cri, cri, cri. E depois veio o Vassar dizer: não, isto há uma ordem explícita da Ferrari, não, a gente só fala com os pilotos nas retas, mas deve ter acontecido agora esse protocolo. E também depois da corrida acabar também é pouco importante se vem numa reta ou não. Epá, eu acho é que situações de tensão que já acontecem com mais do que um piloto, e depois vem um piloto, e depois agora vem um piloto que eu já várias vezes disse aqui que eu acho que o Hamilton é um dos melhores pilotos de sempre. No entanto, acho que tinha aqui uma boa hipótese de ser ele a pessoa que faz a diferença e aproximar as coisas. Parece que ainda se estão a extremar mais. A imprensa inglesa, a favorita do Vasco, atacou o engenheiro da Ferrari como se não houvesse amanhã. Como é óbvio. Eu acho é que as culpas aqui não são só de um lado. Também não entendo como é que o senhor Adami, isto vai acontecendo e consegue sobreviver. Não sei se é o Vassar que acha que se meter outro ainda fica pior. Portanto, acho é que se perdeu uma boa hipótese. Acho que o Hamilton perdeu uma boa hipótese de sair por cima, em vez de sair um bocadinho por baixo e depois ter que vir o Vassar dar ali umas explicações um bocado parvas. Sai toda a gente mal, a Ferrari. E um piloto que é 7 vezes campeão do mundo, parece que sai uma relação que ainda agora começou e parece que já anda assim um bocado deturpada e a criar notícias patetas. Espanta-me ainda não se ter dito que já se fala que o Bono pode ir para a Ferrari. O Bono está todo contente com a sua nova mini criatura. Seu novo brinquedo. Ele até se engana, ainda chama pelo Hamilton, às vezes a dar uma distração. Ele hoje ainda vai dizer Hammer Time e depois, espera aí, esquece, não é este não consegue. Ainda lá chegar, calma. Sim. Ele já se enganou uma vez, mas aquela relação... Ele já fez o Hammer Time agora. O Kimi fez Hammer Time agora, quando fez aquela ultrapassagem, foi logo Hammer Time. Portanto, até pareciam os 2 Alpinos o ano passado. Queres acrescentar alguma coisa sobre a novela Lewis Hamilton? Acho que isto... vai chegar a um ponto em que alguma coisa vai ter que mudar, não é? E acho que o que vai ter que mudar é que provavelmente o Ricardo Adami vai ter que procurar outras coisas para fazer. Não me espantaria, porque quer dizer, numa situação destas, o elo mais fraco é o engenheiro, não é? Vi-se no ano passado também com o Leclerc, que também tinha uma relação muito tensa com o anterior, e agora veio aquele italiano com o nome de boxer americano, não é? Brian Bossi. É um grande nome. Celso. Atenção que eu fartei-me de rir quando o Hamilton responde, quando o Hamilton faz uma pergunta simples, estão a 1 minuto ou não? E ele dá-lhe uma resposta filosófica, que eles não estão envolvidos numa guerra lá à frente. Eu não deixei de achar graça o Hamilton voltar a perguntar. Se fosse em Tuga era bacana. Eu perguntei se está 1 minuto ou não. É só, sim, não. E já não é... Deixei graça. Mas acho que não é... No final é que eu aí achei perfeitamente normal. No final é que acho que não é normal. E vamos lá ver uma coisa. E mesmo se estivessem chateados, o Hamilton já tem experiência suficiente para saber que essas coisas não se falam na rádio. Claro. Não se fala no rádio. Quando acabar a corrida, chegas à box e mandas o engenheiro para ou pedes desculpa ou vice-versa. Chegas lá, ao meu fofinho. Por que raio é que andaste a dizer aquelas coisas? A questão é a intencionalidade com que aquilo é feito. E agora entramos aqui na conspiração. Por isso mesmo. O Hamilton tem demasiada experiência para não saber do impacto daquilo.
Até porque fosse o Bortoleto que tivesse feito estas coisas, não ia dar sequer na transmissão, nem ia ser Claro. um tema. Não é? Pá, coitado do Bortolito. Foi empurrado para fora da pista. Exato. Ostensivamente. Pá, temos que falar de alguma coisa, não é? Quer dizer, O que é Por acaso, verdade, eu também acho que não. aquilo aconteceu. eu por acaso também acho que não. Acho que o Kimi fez uma grande ultrapassagem e apanhou o Bortolito. Olha, a mesma coisa que o Piastri foi surpreendido na primeira curva de Imola pelo Verstappen. Foi a mesma coisa. O Bortolito nunca esperou que o Antonelli fizesse metesse o carro ali. E a verdade é que meteu, e bem. Diz-me antes que eu acho que quando eles veem que está alguém ao lado, já não são capazes de fazer a curva. Foram 2 anos seguidos que aquilo aconteceu. Tá, o Bortolito nem sequer vira. Nem sequer tenta. Vai em frente só. Mas sim, aposto mais na. Tu se calhar também se conduzisse um Sauber e não quisesses fazer 72 Exato. voltas ao Mónaco, aproveitavas a oportunidade. Exato. Tem que fazer, é que estar ali. Esquece. Pá, mas atenção, ele acabou em 14º. Atenção. Acabou à frente do Kimi Antonelli. Atenção. Epá, porque a Mercedes meteu-se numa estratégia. Está bem, não interessa o quanto é o resultado. Meteu-se numa estratégia tão fenomenal que o Russell decidiu fazer a estratégia dele só sem mais ninguém. Exato. Ainda ganhou um jantar, toma. Isto é um belo gancho. Encontras alguma lógica na estratégia Mercedes? Eu a certa altura achei um bocado como a malta que estava a comentar que aquilo era um manifesto político, que é nós vamos protestar, juro-te, nós vamos protestar, estamos contra esta palhaçada, portanto não vamos parar, já estamos fora dos pontos e estamos, pagamos uma multa, trocos. Mas eu senti nas palavras do Toto no final que ele estava com um bocadinho a dor de cotovelo não se ter lembrado ou não ter tido a oportunidade de fazer aquela tática. Que eu acho que é o que estavam todos os que não puderam fazer a tática. Tirando o Ocon que ganhou com a tática dos outros. O Ocon pode ser um gajo muito chato, mas que ele é muito bom a aproveitar as oportunidades. Chegou para lá. É mesmo. Olha, já não é a primeira vez que faz isso. E ele parece que tem um cheiro para os restos. É como aqueles cães que são muito espertos e metem-se debaixo da pessoa que sabem que lhes vão dar comida no jantar. Naqueles jantares que há em casa como o Ocon é o gajo que acerta sempre era o que acertava sempre na pessoa. E o Toto, a maneira como ele estava a falar, ele não podia dizer, não é? Só faltou dizer que estava ressabiado de não ter podido fazer aquela tática. O Russell percebeu perfeitamente porque é que não, o que eu gostei foi a Williams estar a justificar que só fez depois da Minardi, da equipa de Faenza, como dizem os senhores de outro canal de televisão, ter feito. Portanto, eles todos queriam fazer, mas foi preciso haver alguém que tivesse a coragem de fazer primeiro. O que vale é que o Lawson, como tem um parafuso a menos, às vezes também tem um bocadinho de velocidade a menos. Neste caso demonstrou que isso era uma vantagem no Mónaco, que ter velocidade a menos. Eu não entendo. A Mercedes passou um bocado ao lado deste grande prémio. Mas houve um bate-boca no final entre o Toto e o James Valls, não houve? Mas já foi depois. E as primeiras foi só a falar do que percebiam o que é que os outros tinham feito. E o pior, eu acho que a da Mercedes é não perceber bem como é que isto aconteceu. Isso é que eles devem estar preocupados, porque já passaram para aí uma época e meia assim sem as coisas acontecerem, se eles perceberem, então com medo que volta a acontecer. Vasco. Vais estar a arranjar uma maneira de dizer mal do Russell à conta disto. Epá, não tenho nada para dizer mal do Russell aqui, até porque eu confesso que a meio desta corrida senti um bocadinho uma certa pensei, eu estou a ver isto, condicionei o meu dia para ver isto. Podia ter ido ao cinema, à praia. Pá, pronto. Estavas à espera de ver o Lawson a meter assim o braço. E depois pensei aquela coisa que disse ao princípio, quer dizer, pá, estes gajos, em vez de terem ficado calados que nem um rato, hoje estávamos aqui a comentar a mesma coisa, só que sem esta atrapalhada toda, porque o resultado não deveria... Tem que agradecer-lhes que eu mas é como disse o Alexandre, é vergonha alheia.
Então quer dizer, a Fórmula 1 vai lançar um filme do caraças. Até cá em casa já dizem, quem não quer ver Fórmula 1, que é pá, andam a falar de um filme que é muito giro sobre Fórmula 1, com o Brad Pitt e não sei o quê. Exatamente. E a Fórmula 1... O Alonso é novo nesse filme. Exatamente. E agora a Fórmula 1 faz esta figura triste, a menos de um mês do lançamento do filme. Quer dizer, olha-me Nossa Senhora. Olha, Mas pronto, não tenho nada a dizer, Inês, porque dizer isto não há nada para dizer. Eu acho que este episódio tem que dar os devidos créditos à equipa, à equipa B da Red Bull. Está-me a faltar o nome. A Minardi. Exato. MBA. Descobriram a pólvora. De facto, foram os primeiros a começar a fazer esta estratégia e o Lawson finalmente teve. Mas atenção, porque é que eles fizeram? Porque tinham talento no sentido de pessoas com talento para isso. Porque para andar devagar também não é fácil. É preciso ter isso em conta. Tu estás a gozar, mas o Lawson não estou a falar do Adjar, estou a falar do Liam Lawson. O quê? Mas o Lawson disse isso, que é preciso saber andar devagar. Ele disse, quando até o Senna bateu por se distrair aqui, é preciso ser muito bom para andar aqui devagar. Portanto, ele aproveitou para se comparar. Mais uma vez se aplica aquela frase que é: mais vale fazer figura de parvo e ficar calado do que abrir a boca e confirmá-lo. Aliás, que é o que nós estamos a fazer aqui os três também. Mas pronto. Exato. Bem, mas vamos falar de uma coisa séria. O Adjar começou a época a bater na volta de formação. De formação. E o que é verdade é que está a calar a boca às pessoas todas que brincaram com ele. Nomeadamente ao Dr. Helmut Marko. E no Mónaco, ele fez uma mega qualificação. E depois, virtude do seu maravilhoso companheiro de equipa, não sei do que é que o Verstappen se queixava, ele aqui fez um trabalho exemplar. Acaba por ter um ótimo resultado. E acima de tudo, ao contrário de outros pilotos, é sempre bastante humilde a falar no final sobre os resultados. Deixa-me fazer de Inês Oliveira Martins. Vocês acham que o Minardi é efetivamente melhor em termos de carro que o Red Bull ou é o Adjar que é muito bom? Eu acho que o Adjar é bom. Muito bom. É assim uma categoria... Mas o Tsunoda aviava o Adjar. Eu acho que e agora não se qualifica para a Q2 ou para a Q3. O Minardi está bem, pronto. Qualificou-se, caraças. Está bem, pronto, mas fica lá para trás. Eu nunca conduzi nenhum dos dois. Daquilo que dizem, logo aí. Daquilo que dizem, o Minardi é mais fácil de conduzir. Para o miúdo que acaba de subir de categoria, acredito que isso seja uma vantagem. Claro que nunca será, nunca se vai sobrepor a um tipo que estava lá há 3 anos. Que esse tipo agora passou por um carro teoricamente mais difícil de conduzir e com os seus problemas, com as suas manias, por assim dizer, mais acentuadas do que tem o carro da equipa B, e está a passar pelo processo de adaptação. E depois tem um problema acrescido, que é o Lawson, por exemplo, numa equipa como a Minardi ou a Red Bull dos pobres, está bem, porque não tem um companheiro de equipa que vai lá tão para cima. O Tsunoda, desgraçado, tem um companheiro de equipa que tem a andar lá em cima. Pronto. Eu acho fantástico que nós nunca pomos só uma hipótese. Que qualquer um que seja. É que até agora só houve um companheiro de equipa do qual o Vasco gosta bastante que fez alguma sombra ao Max Verstappen. Porque de resto todos foram um bocadinho humilhados. Se calhar a palavra é muito forte. É? Achas que é? Parece que não. O que o Verstappen fez ao Gasly, ao Albon, ao próprio Pérez, quer dizer, ao Pérez então, se aquilo não é humilhação, é na última época, caramba. O Pérez tem dúvidas se foi o Max que fez ou foi o Pérez que fez ele próprio.
E a equipa também ajudou. Também foi lá meter Agora a estás tu sua a complicar, Inês. Vá, Pá, adiante. não, desculpa lá, aquilo às tantas já era ridículo, mas o Pérez, de facto, do leque, e fui a maior crítica do Pérez na sua fase final, mas o Pérez, no leque de temporadas que teve na Red Bull, dá o primeiro título ao Verstappen. Sim, Pá, e isso é mais verdade. ninguém conseguiu contribuir tanto, também é difícil de bater, como aquele rapaz nos últimos anos contribuiu. Agora, depois, pronto, achou que ia ser grande e ficou pequeno. Mas isso já são outros 500. Para fechar, temos 5 minutos. Alexandre, se agora à noite fosses tomar um copo com o Fernando Alonso, dizias, meu, vai à bruxa. Pagavas-lhe a consulta. Na bruxa. Na consulta não pagava de certeza. Será que chama consulteira à bruxa? Deve ter um nome mais. Nunca fui a nenhuma, pá. Pagar não pagava de certeza, que ele não precisa que não lhe pague nada. E portanto, pá, está a ter azar. Se calhar também na época passada teve um bocadinho de sorte ao início da época. Eu aqui neste grande prémio em concreto tive pena porque acho que ele ia conseguir estar à frente daquele grupo e portanto ia conquistar bastantes pontos que são necessários para aquela espécie de carro que nem lhe posso chamar traineira, porque eu duvido que as traineiras possam entrar na marina de Monte Carlo. Até os barcos de pesca artesanal devem ser umas lanchas daquelas italianas da Riva, com todas bonitas. Acho que aqui teve falta está com um bocadinho de falta de sorte, mas acho que ele, por exemplo, se divertiu na qualificação. E portanto, eu gosto sempre de ver. Acho que aqui foi pena ele não estar lá mais tempo dentro, porque eu gostava de ver os comentários dele durante a corrida, ao que é que se estava a passar, que é aí que se vê a diferença. Por isso, e que o Vasco não quer admitir que o Russell se está a tornar ainda a um nível muito inferior, mas está-se a tornar nesse tipo de piloto. Eu tive pena que ele não continuasse para ver os comentários dele ao que ia sucedendo durante a corrida, porque é um dos poucos pilotos lá dentro que tem aquele bocadinho a mais para tentar encontrar o buraco naquilo que os outros ainda não pensaram. E tinha alguma esperança que ele tornasse isto interessante para conseguir trazer pontos para as traineiras verdes. Vasco, e tu? Pagavas a consulta ou não pagavas? Claro que pagava, como é óbvio. Então, se há homem que precisa, que merece uma consulta na bruxa, é ele. Que isto é claramente alguém que pôs um bruxedo. Achas que é como é que se chama? Aquele Eu acho que é o Toto Wolff, porque o Toto Wolff no passado teve a hipótese de contratar o Fernando Alonso e foi buscar um puto de 18 anos que Claro, que era... pai, quanto? 40 milhões? Está lá calado, deixa-me acabar, que o tempo está quase a acabar. E agora bem, Vasco, está quase a toda porque pôs-lhe o bruxedo e então agora pronto, quis lixar a vida ao homem, então pôs-lhe um bruxedo. Ele tem que ir à bruxa, como é óbvio. Ok. Não lhe vou recomendar nenhuma, não conheço nenhum. Pois eu também não, mas isso pode haver quem saiba. Não é? Sim, mas fico contente que alguém neste painel pague, seja bondoso. Eu só pago porque a única coisa que pode estar a acontecer ao homem é isto. É a única coisa que justifica isto. É a única coisa que justifica isto é alguém que pôs um bruxedo. E esse bruxedo é o Toto Wolff, como é óbvio. Muito bem, dito isto, está tudo dito. Vamos falar de fundo de brief. Vasco e Alexandre, obrigada por terem estado aqui nesta horinha. Obrigada a quem nos acompanhou em direto no YouTube e também na Bola TV. Nós voltamos para a semana para analisar o Grande Prémio de Barcelona. Até lá, beijinhos e abraços.